Capítulo 61. Intenção assassina sem forma. Grande reino Shu, Monte Xieli. A montanha erguia-se a milhares de metros de altura, com a forma de uma lâmina bifurcada, perfurando o céu. Na trilha íngreme da montanha, a meio caminho do topo, dois adolescentes caminhavam um atrás do outro. À frente estava um jovem esguio, usando um chapéu de palha, com um semblante determinado. Atrás dele vinha um adolescente de aparência mais jovem, porém corpulento, com sobrancelhas grossas e uma expressão honesta. Nesse momento, o adolescente corpulento enxugou o suor da testa e sentou-se com um suspiro. Erlan, vamos fazer uma pausa. Caminhamos quase o dia todo e eu realmente não aguento mais. O adolescente franzino se virou e lhe entregou uma garrafa de água, dizendo: "E animais selvagens aparecem ocasionalmente nessas montanhas. Não é seguro descansar aqui. Sei que há uma caverna escondida não muito longe. Se você estiver muito cansado, podemos descansar lá." O adolescente corpulento pegou a garrafa de água, tomou alguns goles, e depois de respirar fundo, perguntou curioso: "Erlan, será que existem mesmo imortais nessas montanhas?" "Com certeza, eu vi com meus próprios olhos", disse Erlan com convicção, olhando para o topo da montanha escondido nas nuvens. O adolescente corpulento, no entanto, parecia cético. "Desde 5 anos atrás, você está obcecado com isso e constantemente se infiltra nesse Xieli. Não sei quantas vezes você já foi e voltou, mas não vi você encontrar um imortal de verdade. Na minha opinião, você deveria desistir dessa ideia. Buscar a imortalidade e a iluminação é algo muito ilusório. Na minha opinião, você deveria se concentrar em artes marciais como eu." O adolescente corpulento foi interrompido por Erlan, que franziu a testa. "Wang Xuanba, por que você está sendo tão insistente quanto minha mãe? Se continuar dizendo essas palavras inúteis, pode descer a montanha sozinho." O adolescente corpulento tocou desajeitadamente a parte de trás da cabeça e, sabiamente, permaneceu em silêncio. Os dois continuaram a subir em direção ao topo da montanha seguindo a trilha. Pouco tempo depois de terem começado a caminhada, um vento frio soprou repentinamente pelas montanhas. As orelhas de Wang Xuanba se contraíram e sua expressão mudou. Ele deu um passo à frente, agarrou Erlan e fez um gesto pedindo silêncio. "Há algo mais à frente." Seus olhos se estreitaram ligeiramente, prestes a falar para avisar, mas ele congelou instantaneamente. Uma gota de suor frio escorreu de sua testa. Na trilha da montanha à frente, acompanhada por sons de farfalhar, uma piton branca gigante deslizava pela encosta. A piton branca tinha um corpo enorme, com apenas uma parte da cabeça exposta, que media facilmente de 7 a 8 metros de comprimento. O resto do corpo estava escondido entre a grama e as árvores da montanha, e eles não tinham ideia de seu comprimento. A piton branca tinha um rosto tão grosso quanto uma bacia, e seus enormes olhos carmesins emitiam uma luz vermelha arrepiante. A criatura liberava finos rastros de veneno e erguia a cabeça enquanto se movia ao longo da parede da montanha, em direção ao penhasco abaixo. Ao verem aquela criatura aterradora, Wang Xuanba e Erlan ficaram aterrorizados, incapazes de se mover, sem sequer ousar respirar. O enorme corpo da piton branca arrastou-se pelo chão durante um longo tempo antes de desaparecer lentamente da vista dos dois. "Ufa!" Wang Xuanba soltou um suspiro de alívio e estava prestes a falar, mas ouviu outro ruído repentino. A enorme cabeça de serpente reapareceu subitamente debaixo do penhasco, encarando os dois fixamente. Wang Xuanba e Erlan ficaram petrificados mais uma vez. "Silvo!" A piton branca balançou a cabeça e moveu-se lentamente, aproximando-se dos dois. Sua enorme boca se abriu, expelindo uma onda de odor fétido. Envoltos pela sombra da piton branca, parecia que suas cabeças seriam engolidas de uma só vez. Wang Xuanba não aguentou mais. Ele soltou um rugido alto, seus músculos se contraíram por todo o corpo, e tudo se expandiu num instante. Ele deu uma cambalhota e saltou, erguendo o punho e desferindo um golpe com ele em direção à cabeça da piton branca que estava abaixo. Jin! O impacto soou como metal se chocando. Nesse instante, Erlan também se moveu. Com um passo, as rochas sob seus pés se transformaram em pó, e sua figura tornou-se indistinta. Num piscar de olhos, ele reapareceu atrás da piton branca. Fechando o punho, ele socou repetidamente com força a parte de trás da cabeça da piton branca. Jin! 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 O som da colisão ecoou em seus ouvidos. No entanto, seus ataques sequer conseguiram romper a pele da piton branca. A piton branca rugiu e seu corpo se contorceu, atingindo Wang Xuanba. Bang! Wang Xuanba foi arremessado e se chocou contra a parede da montanha, lançando pedras para todos os lados. A piton não perseguiu Wang Xuanba, mas, em vez disso, virou a cabeça e, com a boca bem aberta, mordeu Erlan. Erlan não conseguiu se esquivar a tempo e só pôde estender as duas mãos, segurando firmemente a boca da piton. A piton branca soltou um rugido estranho, demonstrando repentinamente muita força.
O corpo de Erlan quase desapareceu na enorme boca da Piton branca, mas ele soltou um gemido abafado e conseguiu se segurar. Após manter o impasse por um longo tempo, a Piton branca, incapaz de engolir o pequeno humano, ficou furiosa. A montanha balançava o corpo continuamente, arremessando Erlan contra a trilha e a própria montanha, tentando se livrar dele. A cada golpe, os dedos de Erlan se transformavam em espadas afiadas, perfurando a carne da Piton branca. Após um longo período assim, a trilha na montanha estava marcada com as pegadas de Erlan colidindo com as rochas. Os olhos da Piton branca brilharam em vermelho, e um líquido marrom escuro espirrou de sua boca. Erlan mal conseguiu desviar da cabeça, mas mesmo assim foi atingido pelo veneno. Chiar. Conforme o veneno corroía a pele, ela parecia adquirir um leve brilho dourado. Ele soltou um gemido abafado, achando cada vez mais difícil suportar. A Piton branca repentinamente balançou a cabeça, expelindo um líquido marrom escuro pela boca. Erlan por pouco não foi atingido pelo veneno na cabeça, mas o resto do seu corpo ficou encharcado. Chiar. À medida que o veneno corroía sua carne, a pele de Erlan emitia uma tênue luz dourada. Ele grunhiu, mas não conseguiu mais se segurar. Foi arremessado para o lado pela Piton branca, caindo junto com o inconsciente Wang Xuanba. Cuspiu um bocado de sangue, lutou para se levantar e olhou para a Piton branca que se aproximava, com um toque de relutância nos olhos. Desde aquela noite no Monte Xieli, testemunhando a figura extraordinária de um imortal voando pelos ares, ele não conseguia esquecer a ideia de buscar a imortalidade e a iluminação. Inúmeras vezes ele se aventurou nas montanhas, tudo para encontrar esse mortal e se tornar seu discípulo. Por isso, ele chegou a ter conflitos com a mãe. Quem diria que, em vez de encontrar o imortal, ele encontraria seu fim na boca dessa besta? Ele, San Erlan, nasceu com força divina e era proficiente em todas as artes marciais, mas acabou com tal destino. Como ele poderia estar disposto a isso? Mas agora, envolto na sombra da Piton branca, com o corpo sem forças para resistir, Erlan só pôde fechar os olhos em desespero. Assim que Erlan se resignou ao destino, um grito claro de Garça ecoou repentinamente das montanhas distantes. Ao ouvir esse grito, a Piton branca, como se encontrasse um inimigo natural, ergueu a cabeça e liberou o veneno, encarando fixamente a direção de onde vinha o som. Erlan, vendo uma oportunidade, abriu os olhos. Ele viu um Grou branco voando de algum lugar nas montanhas, travando uma batalha feroz com a Piton branca. A garça branca esquivou-se dos ataques da Piton com agilidade, bicando simultaneamente o corpo da serpente com seu bico pontiagudo, fazendo-a sangrar. Embora a Piton não fosse tão ágil quanto o Grou branco, ela tinha pele resistente. Apesar de ter sido atingida dezenas de vezes pelo Grou, não sofreu nenhuma perda de energia vital. Mas um único contra-ataque da Piton seria suficiente para ferir fatalmente o Grou, caso ele pousasse. Gradualmente, o Grou branco se viu em desvantagem. Erlan observou essas duas criaturas extraordinárias travarem uma batalha difícil enquanto o resto da sua mente se dissipava. Ele lutou para se levantar e tentou puxar Wang Xuanba para escapar. Nesse momento, parecia haver um som semelhante ao das marés vindo das montanhas. Erlan ficou estupefato, olhou para cima e testemunhou uma cena estranha. No céu, inúmeras aves vindas de várias partes das montanhas, como uma densa nuvem, voavam nessa direção. Na montanha, roedores, répteis, primatas, tigres, leopardos e inúmeros animais que Erlan nunca tinha visto antes surgiram repentinamente de vários lugares, formando uma maré de feras que se precipitava em direção ao local onde o Grou e a Piton estavam enredados. Erlan percebeu a situação e seu rosto empalideceu. Nessa maré de feras, não havia chance de sobrevivência para os dois. A Piton branca de olhos vermelhos também percebeu o perigo e parou de lutar com o Grou branco, tentando deixar a área. No entanto, o Grou branco não o deixou escapar e lutou implacavelmente, como se nutresse uma inimizade irreconciliável com a Piton. Mesmo coberto de sangue despedaçado, recusou-se a deixá-lo fugir. Num piscar de olhos, chegaram os pássaros e a maré de animais. Eles ignoraram o Grou branco e Erlan, e seu único alvo era a Piton gigante. A Piton branca soltou um grito de terror, cercada por inúmeros animais selvagens. Era realmente uma situação da qual não havia escapatória. Todas as aves e animais, um após o outro, juraram roer a Piton até o fim. Eles não parariam até que estivesse morto. A Piton branca foi subjugada pela maré de animais, e sua resistência foi gradualmente enfraquecendo. Após um tempo que ninguém sabe precisar, não se ouviu mais nada. Depois disso, as feras foram se dispersando gradualmente. Mas nada restou da enorme Piton branca de olhos vermelhos, nem mesmo um único osso. Ao presenciar essa cena sinistra, Erlan ficou imóvel, atônito, sem conseguir falar por um longo tempo. Após engolir em seco, ele demorou muito para recobrar os sentidos. De repente, pareceu que lhe ocorreu uma ideia e gritou bem alto, olhando em volta, e mestre imortal, é você? Deve ser você, não é?
Em sua opinião, a onda incomum de animais que acabará de aparecer devia ser obra do imortal eremita que residia no Monte Xieli. Erlan estava um pouco animado e ansioso. Infelizmente, sua voz estava quase rouca, e ele ainda não conseguia ver nenhum vestígio do mestre imortal. Então ele ficou profundamente desapontado. E não muito longe dali, Li Fan observava com um sorriso. O imortal estava bem na frente dele, mas o mortal não conseguia vê-lo. Esse garoto não é ruim, seu físico parece ser um tanto especial, e sua determinação em buscar o dão é bastante firme. Li Fan olhou para Erlan com um toque de aprovação nos olhos. Infelizmente, eu mesmo ainda não consegui me firmar, então como posso te ensinar? Li Fan balançou a cabeça com um sorriso. É melhor esperar e te dar uma chance no futuro. Ele apontou levemente na direção de Erlan. San Erlan subitamente sentiu-se confuso, olhou em volta atordoado e, por fim, pegou Wang Xuanba, que estava inconsciente, e saiu. Ao ver os dois deixarem o Monte Xieli, Li Fan olhou para a cena do crime onde a Piton Branca foi devorada, sentindo-se um pouco satisfeito. Todo o esforço que dediquei aos estudos durante esses 9 anos não foi em vão. Essa intenção assassina e informe é realmente extraordinária. Nesta vida, como já havia atingido o estágio final da condensação de Qi, para evitar a influência do miasma imortal mortal, ele simplesmente veio se esconder no Monte Xieli. Enquanto aguardava a verdade, ele praticava diligentemente. Devido à ausência de energia espiritual neste lugar desolado, ele passava a maior parte do tempo tentando compreender a aura celestial que havia observado e sentido em sua vida anterior. Dia e noite, durante 9 anos, com grande esforço e persistência, ele finalmente compreendeu uma intenção assassina informe. Uma vez aplicada essa intenção assassina informe, ela podia se disfarçar, até certo ponto e em certo alcance, como a intenção assassina dos céus. Existiam diversas formas de intenção assassina nos céus, cada uma levando a diferentes calamidades. Ao ser tomado por essa intenção assassina informe, o indivíduo cairia em calamidade sem que Li Fan precisasse intervir pessoalmente. Assim como a Piton Branca agora há pouco, quando atingida pela intenção assassina informe de Li Fan, tornou-se alvo de calamidades celestiais dentro do alcance do Monte Xieli. Os céus e a terra nutrem todas as coisas, e a vontade dos céus e da terra governa a vasta maioria dos seres do mundo. Assim, inúmeros animais desenvolveram uma intenção assassina implacável em relação a essa Piton Branca. Essa intenção assassina só desapareceria quando a Piton Branca morresse completamente. Usar um falso mandato celestial, este é o aspecto formidável da intenção assassina informe. Não só o seu poder é notável e os seus métodos traiçoeiros, como também o nível de ocultação da intenção assassina informe é extremamente elevado. A intenção de matar, sem forma, é semelhante à intenção de matar dos céus e da terra, similar a uma vontade e regra puras. Os cultivadores comuns são fundamentalmente incapazes de perceber isso. Com tantas vantagens, é realmente um produto essencial para matar. Não admira que Li Fan esteja tão satisfeito. É claro que o primeiro sujeito de teste para a intenção assassina informe foi uma besta comum nas montanhas, então o ímpeto era bastante grande. Quanto aos efeitos específicos em cultivadores do mesmo nível de cultivo ou até superior ao de Li Fan, isso teria que ser testado pessoalmente por ele no futuro para ser conhecido. Após experiência com a habilidade divina, Li Fan retornou à cabana de palha isolada no pico do Monte Xieli. Após uma simples arrumação, Li Fan verificou o progresso do recarregamento de verdade. Já estava em 99%. É hora de voltar ao mundo do cultivo. Nesse instante, Li Fan invocou o barco Taiyan e voou para a cidade de Xuanjin. Com o poder de um imortal, assim como em sua vida anterior, ele saqueou uma grande quantidade de tesouros e comida. Após encher o barco Taiyan, Li Fan chegou em frente ao túmulo de Qianhong. Agora, com seu aprimoramento, a restrição da tábua de pedra da proibição não podia mais prejudicá-lo. Ao entrar no túmulo de Qianhong, Li Fan retirou a tábua de pedra da proibição ou da verdade. As duas tábuas de pedra das proibições fundiram-se uma na outra, formando uma nova tábua de pedra das proibições. Não parecia tão antigo quanto antes, apresentando apenas algumas rachaduras na estrutura de pedra. Mas em termos de qualidade, parecia que ainda faltava aquele pequeno detalhe. Li Fan não se importou. Após ter experimentado o imenso poder da pérola de Cangai, ele já se mostrava um tanto indiferente em relação a esta tábua de pedra da proibição. De qualquer forma, seria vendido ao espelho Tianshu em troca de pontos de contribuição. Levando consigo os 2 manuais de artes marciais do túmulo de Qianhong e o barco Taiyan danificado, Li Fan estava prestes a partir em seu próprio barco. Após voar uma certa distância, ele retornou, recolheu os restos mortais de Qianhong e preparou-se para levá-los de volta ao mundo do cultivo, a fim de cumprir seu último desejo. Nesse instante, Li Fan não estava mais obstruído, atravessou sem problemas a formação da extinção imortal e retornou ao mundo do cultivo. Ao contemplar mais uma vez o oceano azul de nuvens, Li Fan não pôde deixar de sentir como se estivesse em um mundo diferente.
Ele retirou os restos mortais de Qianhong, transformou-os em cinzas e as espalhou no mar. Acima do céu, ocorreu um fenômeno estranho. Pétalas caíam dos galhos, flutuando incessantemente ao sabor do vento. O praticante Qianhong, detentor do status de fundador, praticou o Dão por 265 anos, alcançando o status de fundador com o objeto extraordinário ameixa flutuante. Vagando pelo mundo por 3.670 anos, agora sua alma retorna à sua terra natal, e seu Dão retorna ao céu. O estranho fenômeno durou apenas o tempo necessário para que metade de um incenso queimasse, desaparecendo em seguida sem deixar vestígios. Capítulo 62 – Perseguidos sem razão. Após a visão desaparecer, Li Fan percebeu nitidamente que algo inexplicável havia mudado dentro de si. No entanto, após uma análise mais detalhada, ele não conseguiu descobrir exatamente o que era essa mudança. Mas provavelmente não foi uma coisa ruim. Li Fan decidiu deixar isso de lado temporariamente e apenas manter o assunto em mente. Após determinar sua localização atual, Li Fan percebeu que era ligeiramente diferente de onde ele havia aparecido no mundo do cultivo imortal em sua vida anterior. Mas a diferença não foi significativa. O lugar mais próximo dali era a Ilha Liuli, então Li Fan decidiu ir para lá primeiro. Afinal, em sua vida anterior, ele passou muito tempo na Ilha Liuli e a conhecia bastante bem. Rezengal, embora um pouco ganancioso, era relativamente confiável em suas ações. Diferentemente de outras pessoas, Li Fan preferia interagir com conhecidos e minimizar incertezas. Após escolher a direção, Li Fan não manobrou muito o barco Taiyan, mas, em vez disso, usou uma técnica de controle do vento para voar em direção à Ilha Liuli. O papel que Li Fan queria desempenhar agora era o de um cultivador independente no mar de Kongyun, que, por um golpe de sorte, havia cultivado até o estágio final da condensação de Qi. Ele queria alcançar o estágio de estabelecimento da fundação, mas não conseguia encontrar um caminho, então decidiu se juntar à aliança dos 10.000 imortais. No atual cenário do cultivo, a vida para os cultivadores independentes pode ser descrita como extremamente difícil. Diferentemente dos membros da aliança dos 10.000 imortais e da associação dos 5 anciãos, que tinham canais fixos para obter técnicas, os cultivadores independentes muitas vezes precisavam arriscar suas vidas explorando ruínas de seitas antigas para encontrar uma técnica. Eles não só tinham que enfrentar os perigos e armadilhas dentro das ruínas, como também precisavam ter cuidado com outros cultivadores que também os estavam de olho. Um passo em falso pode levar a um fim fatal. Apesar de tudo isso, esses cultivadores independentes ainda se recusavam a se juntar às duas principais organizações, eles simplesmente não queriam se sentir vinculados a outros e trabalhar para eles. Para os cultivadores que praticavam o cultivo de forma mais flexível, a liberdade era primordial. As diferentes escolhas eram apenas uma questão de perspectivas diferentes, e era difícil dizer o que era melhor ou pior. Anúncios do Pub Future. Portanto, o barco Taiyan era um tanto ostentoso para a identidade de um cultivador menos tradicional. Para evitar problemas e suspeitas desnecessárias, Li Fan optou por voar sozinho, utilizando o controle do vento. Foi um pouco mais lento, mas Li Fan não tinha pressa, e era uma boa oportunidade para se adaptar. Durante sua estadia no Grande Reino Shu, Li Fan teve a vaga sensação de que sua afinidade com a energia espiritual havia aumentado inexplicavelmente nesta vida. Mas, como não havia energia espiritual na Terra da Extinção Imortal, ele não pôde verificar isso. Ao chegar ao mundo do cultivo e sentir e absorver a energia espiritual circundante, Li Fan finalmente confirmou que sua premonição estava correta. Se na vida anterior ele absorveu a força energia espiritual através da raiz do céu e da terra como uma bomba d'água, então, nesta vida, com apenas um pensamento, a energia espiritual do céu e da terra entraria em seu Dantian de forma cooperativa, sem necessidade de coerção. Embora ainda não se comparasse à intimidade com a energia espiritual mencionada por Xiao Weng, era muito melhor do que antes. Li Fan especulou que a razão para essa mudança provavelmente se devia à raiz do céu e da terra. Na vida anterior, a raiz do céu e da terra foi cultivada por meio de emoções como ganância, medo, raiva, ódio e egoísmo. Entretanto, nesta vida, a raiz do céu e da terra no Dantian de Li Fan se manifestou diretamente através da verdade. Se a raiz do céu e da terra, cultivada através do método de sensibilidade do Qi dos 5 espíritos, estivesse repleta de emoções negativas como brutalidade e escuridão, então a raiz do céu e da terra concedida pela verdade era equilibrada, pacífica e natural. Inesperadamente, herdar o cultivo da vida anterior através da verdade também trouxe tais benefícios. Em meio à sua alegria, Li Fan também sentiu vagamente que poderia haver razões ainda mais profundas para isso. Contudo, antes que pudesse refletir mais sobre o assunto, sua expressão mudou subitamente. Porque, na percepção de Li Fan, uma intenção assassina surgiu à distância, fixando-se nele e voando rapidamente em sua direção. Além disso, a aura do oponente era poderosa, pelo menos no estágio de estabelecimento da fundação. Embora parecesse um tanto inexplicável, Li Fan não hesitou.
Ele convocou diretamente o barco Taiyan e aumentou sua velocidade ao máximo, fugindo para a ilha Liuli mais próxima. Anúncios do Pub Future. O oponente pareceu ser pego de surpresa por Li Fan possuir um tesouro como um barco voador. A princípio, houve um momento de espanto, mas logo a velocidade aumentou ainda mais. Dentro do barco Taiyan, o rosto de Li Fan tornou-se sombrio. A distância era demasiado grande, ultrapassando o alcance dos seus sentidos divinos. Mas, a julgar pela intenção assassina que se aproximava lentamente, a velocidade do oponente era definitivamente superior à sua capacidade de pilotar o barco Taiyan. Após hesitar por um instante, Li Fan avançou em direção ao oponente e liberou uma intenção assassina informe. De repente, tudo ao seu redor escureceu, e ele ouviu um murmúrio fraco. O ambiente ao redor tornou-se alucinatório e distorcido. Parecia que números pares de olhos observavam Li Fan secretamente. Felizmente, essa cena semelhante a uma alucinação surgiu e desapareceu rapidamente. Foi apenas um momento fugaz, e tudo voltou ao normal imediatamente. Li Fan sabia que a ilusão anterior era um efeito colateral do uso da intenção assassina informe entre os reinos. A intenção assassina informe era como tomar emprestada a ordem divina. Por se tratar de um mandato emprestado, naturalmente acarretava riscos. Mesmo quando mortais transmitiam falsamente o édito do imperador, podiam enfrentar punições severas, sem mencionar a pretensão de controlar o mandato celestial. Quanto maior a diferença no nível de cultivo entre si e o alvo da intenção assassina, maior a probabilidade de a vontade do céu e da terra sentir. Felizmente, naquele momento, parecia que atravessar um reino importante não representava um problema significativo. Após liberar a intenção assassina informe, não houve reação imediata. Mas logo, Li Fan sentiu uma brisa repentina no ar. Esse vento continuou girando no caminho do avanço do oponente, transformando-se rapidamente em um tornado. O tornado carregava uma tênue luz verde e assemelhava-se a um enorme dragão, rugindo em direção ao oponente. Pego de surpresa, a pessoa foi atingida em cheio pelo tornado. Anúncios do Pub Future. Aproveitando a oportunidade, Li Fan acelerou sua fuga. Logo em seguida, um rugido ensurdecedor veio de trás. Parecia que o oponente havia conseguido escapar do tornado e estava voando ainda mais rápido na direção de Li Fan. A intenção de matar intensificou-se. No momento em que a pessoa estava prestes a se aproximar de Li Fan, um tubarão gigante saltou das profundezas do mar e o devorou com uma só mordida. O tubarão então caiu de volta no mar, espirrando água para todos os lados. Bang! Uma rajada de chamas irrompeu do mar. O tubarão foi reduzido a cinzas, e a pessoa parecia um tanto desgrenhada ao sair voando do mar, com um ar de frustração. Ao perceber novamente o paradeiro de Li Fan, ele intensificou a perseguição. Mas sempre que se aproximava de Li Fan, deparava-se com situações inesperadas. Então, os dois se perseguiram por todo o caminho. Embora ele fosse muito mais rápido que Li Fan, não conseguiu alcançá-lo. Finalmente, a ilha Liuli estava à vista. A pessoa olhou cautelosamente ao redor por um momento e, vendo que não parecia haver mais eventos inesperados, respirou aliviada, com uma expressão séria, e estava prestes a usar suas técnicas para matar Li Fan. No céu, sob a luz clara do dia, um raio repentino caiu, atingindo-o em cheio. Se não fosse por uma luz que se acendeu em seu corpo num momento crítico, neutralizando a maior parte dos danos causados pelo raio, ele provavelmente teria perdido a vida. Mesmo assim, a pessoa estava completamente carbonizada e mal se assemelhava a um ser humano. Ao ver isso, Li Fan voou rapidamente em direção à formação guardiã central na ilha Liuli. A pessoa hesitou por um instante no ar antes de se recuperar. Assustado e furioso, ele gritou bem alto, Rezengal, saia e me ajude a matar esse ladrãozinho. Da ilha de Liuli veio a voz familiar de Rezengal, Protetor Van? Como você foi parar nesse estado? Li Fan, que estava voando em direção à ilha Liuli, ouviu a conversa entre os dois e parou imediatamente. Cercado pelos dois, sem ter como escapar, Li Fan praguejou mentalmente. Então ele recitou silenciosamente em sua mente. Verdade. Capítulo 63, Retorno à ilha Liuli. A simulação termina. Ao recuperar a consciência, Li Fan ainda estava meio sem palavras. A vida anterior fora a mais curta que já experimentara. Foi encerrado à força após apenas 9 anos. Inicialmente, ele tinha planos ambiciosos e diversas estratégias. Inesperadamente, assim que entrou no mundo do cultivo, ele se tornou inexplicavelmente alvo de perseguição e caça. O que era ainda mais absurdo era que o perseguidor era membro da Aliança dos 10.000 Imortais. Ele não sabia a identidade da outra parte, mas mesmo assim queria buscar refúgio com Rezengal na ilha Liuli. Como resultado, ele acabou cercado por 2 cultivadores da Fundação Estabelecimento. O adversário veio de 1000 milhas de distância com um objetivo claro em matar Li Fan. Li Fan não acreditava que a outra parte revelaria o motivo de estar perseguindo-o se ele perguntasse.
E, enfrentando 2 cultivadores da fundação estabelecida, ele não tinha a menor chance de sobreviver. Então, ele decidiu recomeçar do zero. Por que um membro da Aliança dos 10.000 Imortais o caçaria? E pouco tempo depois de ter entrado no mundo do cultivo? Li Fan franziu a testa, pensativo e perplexo. Sem resolver essa questão, todos os seus planos futuros não passarão de conversa fiada. O mar de Kong 1 estava atualmente sob o controle da Aliança dos 10.000 Imortais, e eles claramente poderiam localizar sua posição por algum meio. Onde foi que as coisas deram errado? Será que foi porque ele trouxe os restos mortais de Qian Hong de volta ao mundo do cultivo? Ou talvez. Li Fan examinou e eliminou cuidadosamente cada item que possuía. No fim, ele identificou o alvo com precisão. Técnica de água Yan menor. Li Fan refletiu sobre o assunto e concluiu que essa técnica de cultivo era a mais suspeita. Afinal, ele não tinha, naquele momento, qualquer ligação com a Aliança dos 10.000 Imortais. Apenas essa técnica de cultivo foi herdada da Aliança dos 10.000 Imortais em sua vida anterior. Li Fan estreitou os olhos e ponderou por um instante, e já tinha uma resposta em seu coração. A técnica da água Yan menor e todas as outras técnicas de cultivo devem estar sob constante vigilância da Aliança dos 10.000 Imortais. Se eles descobrirem repentinamente que uma determinada técnica não foi compartilhada e que o número de cultivadores que a praticam aumentou em 1, saberão que a técnica vazou. Não importa como vaze, a Aliança dos 10.000 Imortais certamente recuperará a técnica. Quanto ao método de recuperação, é simplesmente matar. Por que eles conseguem rastrear minha localização com tanta precisão? Cultivadores que praticam a mesma técnica conseguem sentir a presença uns dos outros e perceber as posições uns dos outros. Para recuperar uma técnica de refinamento de Qi, eles enviaram cultivadores do estágio de fundamentos. A julgar pela forma como ele falou com Rezengal, receio que seu nível de cultivo seja superior ao de Rezengal. No mínimo, ele está no estágio intermediário do estágio de fundamentos, ou possivelmente no estágio final. Ele conseguia imaginar a cena. Na Aliança dos 10.000 Imortais, milhares de informações sobre técnicas de cultivo estavam organizadas em uma ordem densa, compactadas como uma alta muralha. E diante do alto muro, um par de olhos encarava atentamente. Cada mudança nessas técnicas de cultivo foi captada por esses olhos. Quando o número de cultivadores que praticavam uma determinada técnica mudava repentinamente de 1 para 0, ou se uma técnica que originalmente não estava sendo praticada de repente passasse a ter alguém praticando-a sem que houvesse uma substituição, o dono desses olhos providenciaria os ajustes necessários com calma. Guardião, guardião. Então, esse é o papel de um guardião. Li Fan aplaudiu e elogiou. Ao observar as opções que ainda se apresentavam vividamente diante de seus olhos, Li Fan se acalmou e optou por manter o nível de cultivo que possuía em sua vida anterior. Num piscar de olhos, ele retornou ao estágio de condensação de Qi. Depois disso, Li Fan não hesitou nem um pouco. Ele utilizou a escritura primordial Taishang e converteu o nível de cultivo da técnica menor da água Yang do estágio de condensação de Qi para energia pura. Depois disso, ele fez exatamente o que havia feito em sua vida anterior. Após 9 anos, Li Fan retornou ao mundo do cultivo. Ao atravessar a matriz de extinção imortal, Li Fan permaneceu parado por um tempo. E, de fato, seu palpite estava correto. Sem cultivar a técnica menor da água Yan, ele não atraiu a atenção do guardião da Aliança dos 10.000 Imortais. Só então Li Fan dirigiu-se lentamente para a ilha Liuli. Ao sobrevoar a área marítima da ilha Liuli, uma certa cena da memória de Li Fan passou repentinamente pela sua mente. Ele parou imediatamente e olhou para baixo. Seu olhar penetrou a barreira da água do mar, alcançando as profundezas do oceano. Ali, grupos de peixes liuli arrastavam os corpos de mortais que haviam encontrado em várias partes do oceano, vítimas de diversas mortes por diferentes motivos, e os ofereciam a um peixe liuli dourado gigante. Este peixe liuli dourado balançava seu corpo inchado, consumindo, um a um, os corpos humanos coletados por seus subordinados. Após mastigar e cuspir os ossos quebrados, exibia uma expressão de certo descontentamento. Observou com avidez a superfície do mar. Parecia haver mais mortais, e mais jovens, ali. Li Fan observou a cena e bufou. A intenção assassina informe agiu de acordo. Nas profundezas do mar, os peixes liuli, que antes se aglomeravam ao redor do líder, oferecendo-lhe alimento diligentemente, de repente congelaram. O peixe liuli dourado estava um pouco insatisfeito, prestes a dar uma lição em seus irmãos menores, mas de repente percebeu que o cardume de peixes liuli ao seu redor havia se tornado um tanto anormal. Seus olhos brilhavam em vermelho, todos fixos no gigantesco peixe dourado liuli. O peixe dourado liuli pressentiu que algo estava errado e quis fugir. Mas já era tarde demais. Inúmeros peixes liuli enlouqueceram, cercando-o. A figura do peixe dourado liuli desapareceu em meio ao cardume.
Correntes de sangue dourado flutuavam lentamente até a superfície. Li Fan segurava na mão uma conta de vidro do tamanho de um ovo de pombo, observando-a atentamente. Infelizmente, não é um tesouro celestial raro. Mas só o fato de carregá-la já tem efeitos semelhantes aos de engolir uma pílula Liuli. Ainda assim, é algo extraordinário. Satisfeito, Li Fan guardou o objeto e continuou voando em direção à ilha Liuli. Ao se aproximar da ilha Liuli, Li Fan parou no ar e liberou sua energia espiritual. Em um instante, uma voz surgiu ao longe: qual companheiro taoísta está vindo para minha ilha Liuli? Junto com a voz, surgiu a figura de Rezengal. Embora Rezengal possuísse um nível de cultivo de estabelecimento da fundação, diante de um cultivador do estágio de condensação de Qi que apareceu sem ser convidado, ele não agiu com arrogância, dirigindo-se a ele como um companheiro taoísta. Conheci o taoísta He. Li Fan juntou as mãos em concha. Eu sou Li Fan, um cultivador errante do mar de Kongyun. Alcançar o estágio de condensação de Qi já foi extremamente difícil, e sei que não tenho esperança de alcançar o estabelecimento da fundação como um cultivador errante. Portanto, desejo juntar-me à aliança dos 10.000 mortais e buscar uma técnica de estabelecimento da fundação. Li Fan fez uma pausa e continuou: e há muito tempo ouço falar do senso de justiça, generosidade e bondade dos meus companheiros taoístas, por isso vim prestar-lhes minhas homenagens. Espero que algum colega taoísta possa me recomendar. Se eu tiver sucesso, certamente retribuirei o favor. Rezengal ficou um pouco surpreso ao ouvir que Li Fan queria se juntar à aliança dos 10.000 imortais. Ele jamais imaginou que um dia teria uma sorte tão grande. Quando Li Fan mencionou o pagamento no futuro, Rezengal ficou ainda mais contente. Companheiro taoísta, você é muito gentil. Nós, cultivadores, sabemos que o cultivo não é fácil, e se pudermos ajudar, ajudaremos. Fique tranquilo, sua questão de ingressar na aliança dos 10.000 imortais, eu cuidarei disso. Li Fan sorriu levemente, e a reputação do meu companheiro taoísta como um benfeitor generoso é de fato bem merecida, eu o admiro. Rezengal estava prestes a explicar que não tinha a reputação de ser um benfeitor generoso, mas refletiu sobre o assunto e sentiu que essa descrição era bastante apropriada. Se pudesse se espalhar, beneficiaria enormemente seu cultivo em reclusão. Por isso, ele não negou. Os dois sorriram um para o outro. Capítulo 64, reunindo-se à aliança dos 10.000 imortais. Li Fan permaneceu de pé, observando a ilha Liuli no 9º ano após o ponto de ancoragem. Naquele momento, a ilha Liuli estava muito longe da prosperidade que Li Fan havia visto em sua vida anterior. A população era menos de um terço do que seria 10 anos depois, carecendo de vitalidade. Vestígios da devastação causada pelo furacão ainda podiam ser vagamente vistos na orla da ilha, e os rostos dos mortais raramente exibiam sorrisos. A ilha de Liuli ainda não havia recuperado sua vitalidade após o furacão devastador de 5 anos atrás. Se a velocidade de carregamento da verdade pudesse ser ainda mais aumentada, talvez houvesse uma chance de testemunhá-la, ponderou Li Fan. Quando ainda era mortal, ouviu falar do poder do furacão, capaz de destruir 2/3 da ilha Liuli. Li Fan sentiu profundamente o terror do poder da natureza. No entanto, Li Fan testemunhou posteriormente cenas como a ebulição do mar e sua transformação em montanhas em um período de 12 anos. Em comparação, este furacão não pareceu tão significativo. Li Fan estava aguardando o retorno de Rezengal da ilha dos 10.000 imortais. Segundo Rezengal, cultivadores com nível de cultivo igual ou superior a estabelecimento da fundação seriam atacados automaticamente pela formação dos 10.000 imortais caso fossem à ilha Liuli sem permissão. Então Rezengal se adiantou para providenciar a permissão de passagem para Li Fan. No entanto, ele não fez Li Fan esperar muito tempo. Logo depois, Rezengal retornou. Obrigado por cumprir sua promessa. Ele entregou um token de jade com um caractere, gravado nele para Li Fan. Companheiro taoísta, deixe sua aura neste símbolo de passagem, disse Rezengal. Li Fan pegou o objeto e o imbuiu de energia espiritual. No caractere da ficha, uma luz brilhou e depois desapareceu. Ao ver isso, Rezengal assentiu com a cabeça, e isso deve ser suficiente. Então, ele lembrou: e após você se juntar oficialmente à nossa aliança dos 10.000 imortais, lembre-se de devolver este token de passagem. Ele não pode ser perdido. Caso contrário, você terá que compensá-lo com os pontos de contribuição correspondentes. Rezengal pareceu se lembrar de um evento muito desagradável e fez uma careta, dizendo: um pequeno símbolo como esse custa 100 pontos de contribuição, é realmente. Ele parou no meio do caminho ao ver Li Fan olhando para ele com interesse. Meu caro taoísta, perdoe-me se achar isso engraçado. Rezengal tossiu levemente e sua expressão voltou ao normal. Conduzindo Li Fan para o interior da barreira de proteção da ilha, Rezengal ativou a barreira de teletransporte. Após um momento de tontura, Li Fan finalmente retornou à ilha dos 10.000 imortais.
Na praça da transmissão, a estátua de um velho com uma coroa alta e uma longa barba permanecia silenciosa, contemplando a ilha dos 10.000 imortais. Os cultivadores corriam de um lado para o outro, usando várias matrizes de teletransporte para ir a diferentes lugares no mar de Kong Yun. Neste momento, quem dentre eles poderia prever que tudo ali se transformaria em nada em breve? Li Fan sentiu-se um tanto emocionado. Rezengal supôs que estava maravilhado com a paisagem espetacular da ilha dos 10.000 imortais e não prestou muita atenção. Assim como na vida anterior, ele estava apresentando várias coisas a Li Fan. Esta é a praça da transmissão, construída para comemorar os ensinamentos do ancestral imortal sobre o Dão. Li Fan assentiu com a cabeça enquanto ouvia. Seguindo o caminho, os dois chegaram ao local do espelho Tianshuan. Caro daoísta, você era um cultivador independente, então há coisas que você talvez não saiba. Os membros da minha aliança dos 10.000 mortais podem recomendar cultivadores independentes de fora para se juntarem a nós. Dependendo do nível de cultivo e do potencial do membro recomendado, receberemos recompensas de contribuição correspondentes. Antes de entrar no espelho Tianshuan, Rezengal pareceu se lembrar de algo, voltou-se para Li Fan e disse, então, o fato de você ter vindo pedir minha ajuda também me beneficia. Entendo. Eu estava preocupado que pudesse ser difícil para o meu companheiro taoísta He, mas pensei demais. Li Fan pareceu subitamente iluminado e disse solenemente, e de qualquer forma, não me esquecerei da ajuda do meu companheiro taoísta. Rezengal sorriu e assentiu, bastante satisfeito com a reação de Li Fan. Em seguida, os dois entraram no espelho Tianshuan. Essa pessoa é o cultivador de condensação de Qi que mencionei anteriormente que deseja se juntar à nossa aliança dos 10.000 imortais, disse Rezengal, olhando para Li Fan no espaço do espelho Tianshuan. Após um instante, uma voz soou no espaço. Indicar um cultivador de condensação de Qi em estágio avançado, registrado como mérito de primeira classe, equivale a 300 pontos de contribuição. Total atual de pontos de contribuição e 1.340. Rezengal ficou momentaneamente atônito ao ouvir isso, e então um lampejo de surpresa brilhou em seus olhos. Ele encarou Li Fan por um instante e perguntou, posso perguntar quantos anos você tem agora? Li Fan pensou por um momento e então respondeu, 29, eu suponho. Rezengal respirou fundo, com uma expressão de choque, um cultivador independente de condensação de Qi em estágio avançado, de 29 anos. Então ele ficou radiante e disse, e meu companheiro taoísta, seu talento é verdadeiramente sem precedentes. Ele imediatamente tirou um dispositivo de comunicação em forma de pico de montanha e entregou a Li Fan, dizendo, você acabou de chegar e encontrará muitos problemas. Sinta-se à vontade para me perguntar se tiver alguma dúvida. Eu lhe contarei tudo o que sei. Se você se deparar com algum problema que não consiga resolver, pode pedir minha ajuda. Embora meu cultivo esteja apenas no estágio intermediário de estabelecimento da fundação, tenho uma rede de contatos bastante ampla. Na aliança dos 10.000 mortais, tenho alguma influência. Li Fan acenou com a cabeça em sinal de agradecimento. Após Rezengal dar mais algumas instruções e sair com uma expressão animada, Li Fan recuperou a compostura. O tratamento desta vez é muito melhor do que da última vez, disse Li Fan, guardando o token de comunicação de Rezengal. No mundo do cultivo, a maioria dos cultivadores são solitários. Alguém como Rezengal é realmente muito raro. Além disso, meu talento para o cultivo é um pouco melhor. Ele pode ser um pouco entusiasmado demais, Li Fan pensou por um momento, mas não conseguiu encontrar uma razão clara. Ele tinha uma vaga sensação de que aquilo poderia estar relacionado à técnica de cultivo que Rezengal estava praticando. No entanto, ele percebeu que Rezengal não tinha mais intenções, então não se deteve no assunto. Flutuações sensoriais divinas registradas. Criou um espaço independente. Cultivador Li Fan, seja bem-vindo à aliança dos 10.000 imortais. Como benefício, você receberá 100 pontos de contribuição gratuitamente. Você pode usar esses pontos para trocar por pedras espirituais, técnicas de cultivo, tesouros mágicos e muito mais. O espelho Tianshuan começou a explicar assuntos relevantes. Embora já estivesse muito familiarizado com a situação, Li Fan ainda ouvia atentamente, comparando-a com sua vida anterior. Li Fan descobriu que, após avançar para o estágio final da condensação de Qi, os pontos de contribuição necessários para ativar o modo de cultivo auxiliar aumentaram de 10 pontos por dia para 30 pontos por dia. Quanto mais alto o nível do reino, mais recursos são necessários. E isso é razoável. Parece que terei que acumular muitos pontos de contribuição primeiro. Acumular pontos de contribuição lentamente através da realização de tarefas não era algo que interessasse a Li Fan. Na verdade, ele tinha um plano para conseguir rapidamente um grande número de pontos de contribuição. Gastando 10 pontos de contribuição, ele comprou um anel de armazenamento um pouco maior. Depois, Li Fan usou a matriz de teletransporte para sair e dar um passeio.
Em um local deserto, ele guardou todo o ouro, prata e tesouros que havia recolhido do barco Taiyan em um anel de armazenamento. Então ele retornou rapidamente e solicitou a troca. Um lote de ouro e prata pode ser convertido em 863 pontos de contribuição. Tesouro celestial, placa de pedra da proibição. Qualidade imperfeita. Pode ser convertido em pontos de contribuição de 1968. Após alguns instantes, a notificação do espelho Tianshu apareceu. Asterisco 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 asterisco. 1 significa 1000, como em aliança dos 10.000 imortais. Capítulo 65 em 100.000 pontos de contribuição. Em sua vida anterior, Li Fan gastou uma parte significativa dos tesouros que havia coletado, restaurando e embranquecendo objetos, para obter um lugar na piscina espiritual do corpo puro da ilha Liuli. No final, ele ficou com apenas 235 pontos de contribuição. Nesta vida, com um valor total de 863 pontos de contribuição, Li Fan entendeu por que alguns cultivadores ajudavam pessoas comuns a entrar clandestinamente no mundo do cultivo. Li Fan só havia feito buscas em alguns funcionários corruptos e famílias ricas e já tinha acumulado mais de 800 pontos de contribuição. Era razoável supor que esses cultivadores poderiam facilmente ganhar mais de 1000 pontos em uma única saída. É importante notar que uma técnica de cultivo custa pouco mais de 1000 pontos. Se realizado uma vez a cada década, poderia ser considerado uma renda substancial. A riqueza comove os corações. Li Fan suspirou e retirou a pérola Liuli dourada que havia obtido do peixe Liuli gigante. Pérolas Liuli douradas podem ser convertidas em 850 pontos de contribuição. Após refletir um pouco, Li Fan percebeu que aquela pérola Liuli gigante era uma versão enfraquecida da pílula Liuli. Seus efeitos eram ligeiramente inferiores, mas ela não se esgotava com o uso. Considerando sua potencial utilidade no cultivo futuro, Li Fan optou por não trocá-la e, em vez disso, a manteve. Ao ver seu total de 2.831 pontos de contribuição, Li Fan balançou a cabeça negativamente. Ainda assim, não era suficiente, era muito pouco. Afinal, tesouros celestiais custam mais de 2.000 pontos. Li Fan percebeu, enquanto era perseguido pelos guardas da Aliança dos 10.000 Imortais, que, embora possuísse o nível de cultivo da condensação de Ki avançada, sua força de combate real era bastante baixa. Sua principal técnica de cultivo, o Sutra das 1000 Variações do Cosmos de Jade, carecia de meios eficazes de ataque. Além da intenção assassina informe que compreendia, ele não tinha outros meios de se defender. Anúncios do Pub Future. Embora a intenção assassina informe fosse formidável, ela tinha uma falha fatal e muitas vezes levava algum tempo para surtir efeito. Era mais adequado para ataques furtivos do que para enfrentar um oponente de frente. Em uma batalha ou sob cerco, Li Fan só tinha a opção de fugir. Além disso, ele só conhecia a técnica de voo mais básica, então provavelmente não conseguiria escapar dos outros. Incapazes de vencer uma luta e incapazes de escapar, a tragédia era inevitável. Portanto, Li Fan desejava todas as técnicas de combate, artes de fuga, técnicas defensivas, artefatos, formações e elixires disponíveis no espelho Tianshuan. O máximo possível. No entanto, essa quantidade de pontos de contribuição foi simplesmente insuficiente. Após refletir por um momento, ele começou a observar as recompensas oferecidas por outros cultivadores no espelho Tianshuan. Em sua vida anterior, quando se assimilou à consciência da pérola de Kangai, ele viu muitos tesouros e segredos escondidos no mar de Kongyun. Algumas delas estavam ao seu alcance, como a pérola gigante Liuli. Ainda existem muitas coisas extremamente perigosas e difíceis de obter, mesmo para cultivadores do estabelecimento da fundação. Em vez de deixar esses segredos apodrecerem no mar, é melhor escolher alguns para vender logo no início e transformá-los rapidamente em sua própria força. Seu olhar percorreu o ambiente rapidamente. Ao ver uma das tarefas, Li Fan parou repentinamente. Seu sentido divino se moveu, e ele verificou os detalhes da tarefa. O ancião Shen, do Salão da Medicina, precisava de um certo material auxiliar para a alquimia e coral sanguíneo azul. Agora, ele está oferecendo uma recompensa a todos na aliança dos 10.000 imortais e 1000 pontos de contribuição por fornecer informações relevantes e 3.000 pontos de contribuição por fornecer diretamente o coral de sangue azul. Li Fan analisou as outras tarefas, mas esta era a mais importante e oferecia a maior recompensa conhecida. Anúncios do Pub Future. Então, Li Fan assumiu essa tarefa. Na área noroeste do mar de Kongyun, a cerca de 200 milhas a oeste da ilha Misty Crow, eu vi esse coral no fundo do mar. Infelizmente, há uma serpente marinha guardando o coral. Não tenho certeza sobre a força específica da serpente marinha, mas mesmo à distância, senti um perigo fatal. Li Fan inventou um conjunto de palavras e entregou a tarefa. Ele acreditava que, com a eficiência da Ilha dos 10.000 Imortais, a autenticidade das informações que fornecia seria confirmada em breve.
E, de fato, apenas meio-dia depois, Li Fan recebeu a recompensa pela tarefa. Curiosamente, porém, a tarefa de recompensa pelo coral sangue azul não foi cancelada, mas continuou pendente. Parece que o ancião Shen precisa de uma quantidade considerável de coral de sangue azul. Gostaria de saber que tipo de pílula ele está tentando refinar. Só por um ingrediente, ele estava disposto a gastar 3.000 pontos de contribuição. Obviamente, a pílula que ele pretendia refinar era extraordinária. No entanto, Li Fan estava apenas curioso. Dizia-se que o ancião Shen era o ancião-chefe do Salão da Medicina da Ilha dos 10.000 Mortais, um grande cultivador no estágio da alma nascente. Nesse nível, Li Fan ainda estava longe de alcançá-lo. Reprimindo a curiosidade que o dominava, Li Fan concentrou-se em uma das recompensas mais importantes dentre as muitas disponíveis. Essa também foi a razão pela qual Li Fan estava ansioso para melhorar sua própria força. Tarefa e recompensa pelo mapa da água nas nuvens. Recompensa 100.000 pontos de contribuição. Apenas 2 linhas simples, sem nenhuma outra explicação. Mas esse número de 100.000 pontos de contribuição fez com que todos os cultivadores que o viram tremessem de emoção. Anúncios do Pub Future. Isso representou 100.000 pontos de contribuição. Muitos cultivadores na Aliança dos 10.000 Mortais podem não acumular tanto em toda a sua vida. Com esses 100.000 pontos de contribuição, alcançar o estágio núcleo dourado seria moleza. Inúmeros cultivadores olhavam repetidamente para essas 2 linhas, sonhando acordados com as cenas gloriosas que se seguiriam após a conclusão da tarefa. Infelizmente, a tarefa da recompensa estava pendente há mais de uma década, sem nunca ser concluída. Nem mesmo a natureza do mapa da água nas nuvens era conhecida por ninguém. E quem emite a tarefa também era extremamente misterioso, nunca aparecendo nem fazendo qualquer declaração. Parecia sinalizar que, se você soubesse, sabia, se não soubesse, falar não adiantaria. No mar de Kongyun, atualmente, ninguém sabe onde ficava o mapa da água das nuvens. Com exceção de Li Fan. O mapa da água das nuvens está no Palácio Celestial da Água das Nuvens, Li Fan repetia mentalmente. Este mapa da água das nuvens, que valia incríveis 100.000 pontos de contribuição, estava no Palácio Celestial da Água das Nuvens. O Palácio Celestial da Água das Nuvens, ou melhor, as ruínas do Palácio Celestial da Água das Nuvens, era o lugar mencionado por Xiao Eng na carta, onde ele foi em busca de tesouros celestiais. O motivo pelo qual ninguém ainda conhecia esse segredo era simplesmente porque o Palácio Celestial da Água das Nuvens ainda não havia se manifestado neste mundo. Na vida anterior, Li Fan só se interessou pelo Palácio Celestial da Água das Nuvens por causa da mensagem de Xiao Eng. Então, ele registrou esse evento iminente em sua mente. As ruínas do Palácio Celestial da Água das Nuvens emergiriam. Dizia-se que era a seita mais poderosa do mar de Kongyun nos tempos antigos. Quando a grande calamidade do céu e da terra chegou, os discípulos do Palácio Celestial da Água das Nuvens lutaram entre si, e apenas um em cada 1000 sobreviveu. Os sobreviventes decidiram ativar um sistema de proteção para se esconderem do mundo. Desde então, o Palácio Celestial da Água das Nuvens foi ocultado pela formação rochosa e escondido na área central do mar de Kongyun. Foi apenas no 11º ano após seu ponto de ancoragem que a matriz foi quebrada, e o Palácio Celestial da Água das Nuvens, oculto, reapareceu no mundo. Contudo, o Palácio Celestial da Água das Nuvens, que escolheu se esconder do mundo, também não escapou ao destino da destruição. Quando os cultivadores do Mar Kongyun entraram, descobriram que o Palácio Celestial da Água das Nuvens havia se transformado há muito tempo em uma ruína repleta de cenas bizarras.